lugar, é importante destacar que temos mudanças muito profundas acontecendo no aparato de ciência e tecnologia, particularmente no Ministério da Ciência e Tecnologia, nos órgãos de fomento, de uma forma mais específica, INSEMO, CINEP, CNPq, e, sobretudo, mudanças na forma de organização da produção do conhecimento no âmbito da CAPES. Essas indagações são muito importantes, porque, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, é perceptível que, desde meados da década de 90, nós podemos dizer, a partir de 97, 98, paulatinamente o Ministério da Ciência e Tecnologia tem dado uma visibilidade maior a uma palavra que o seu sentido não expressa o que ela é, que é a chamada inovação tecnológica. Paulatinamente, nós vamos incorporando o léxico da inovação tecnológica nas políticas. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia incorpora o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Inovação, e, inclusive, ocorreram mudanças no capítulo da Constituição Federal que dispõe sobre a ciência e tecnologia, incorporando o conceito de inovação tecnológica. E o conceito de inovação tecnológica, ao contrário do que a palavra parece sugerir, inovar tecnologias, na realidade expressa e designa algo que está muito consolidado nas políticas de ciência e tecnologia, pelo menos desde o pós-guerra, que é a pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, que é um processo fundamentalmente realizado pelas empresas. É um processo que corporações, sobretudo as maiores corporações mundiais, setores chamados de ponta, têm setores e departamentos próprios de pesquisa e desenvolvimento que vêm promovendo, entre aspas, inovações que são essencialmente formas de fetichização da mercadoria, no sentido de tornar as mercadorias objeto de desejo do consumidor, inovação de processos industriais, etc., são todos eles realizados no âmbito das empresas. Isso não é uma opinião da Chapa ou do Roberto, que trabalha com políticas públicas e investiga a educação superior. Isso é algo muito documentado na literatura internacional, particularmente utilizo uma referência de um professor da Pensilvânia, Mencio, que mostra que de cada 10 inovações que são criadas no mundo, 9 nascem inteiramente dentro das empresas. A partir daí, nós podemos fazer uma pergunta: se no mundo, no G7, a inovação tecnológica ocorre nas empresas, por que o aparato de ciência e tecnologia está induzindo as universidades a realizar inovação? Esse é um problema de fundo, a nosso ver, porque na realidade, de forma sutil, está havendo uma refuncionalização da universidade. E essa refuncionalização traz elementos muito angustiantes e preocupantes, particularmente porque, no caso específico da inovação, nós podemos constatar que a universidade, como nenhuma parte do mundo, é o locus, é o lugar central da inovação. Aqui no Brasil, se examinarmos com detalhes os editais que estão cada vez mais disponíveis pela FINEP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de uma forma geral, no CNPq, inclusive, podemos concluir que a universidade está sendo instada a realizar serviços que podem ser de maior ou menor complexidade, mas o fato está realizando serviços refuncionaliza a universidade. E a área das ciências sociais e humanas, por suposto, nesse escopo, ganha um lugar particularmente marginal e particularmente problemático. Observem que a CAPES define áreas prioritárias para estabelecer as bolsas. Tem 3 prioridades: a área prioritária 1, prioritária 2 e prioritária 3. A área prioritária 1 são áreas essencialmente vinculadas à tecnologia, a área 2, algumas áreas das biociências, e a área 3 pega basicamente ciências sociais e humanas, letras, artes, etc. O número de bolsas e o suporte dado nas linhas de pesquisa, nos editais, no MASP, no CNPq, para essas 3 prioridades é absolutamente desigual.
inclusive no que diz respeito às bolsas de mestrado e doutorado, e com uma especificidade que nós podemos constatar que não é secundária. A área 1 pode receber bolsas da área 2. A área 2 pode receber bolsas da área 3. Se sobrassem bolsas na área 3, poderíamos ceder para a área 2. Se sobrar bolsa na área 2, elas podem ceder para a área 1. Mas a área 1 não pode ceder bolsas para a área 2 e a área 2 não pode ceder bolsas para a área 3. Observe que materialmente, pegando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, materialmente é visível a desigualdade em termos de infraestrutura no âmbito da UFRJ. Então, isso nos mostra uma situação em que a universidade, a nosso ver, não pode, como instituição, não pode permanecer passiva diante desse quadro, não só porque isso está reconfigurando a produção do conhecimento, como está relocalizando a área nas prioridades das políticas de ciência e tecnologia, o que tem, obviamente, desdobramentos muito graves para o futuro da área. Não é casual que o Palácio da Praia Vermelha encontra-se numa situação de extrema deterioração. Não é casual que o Colégio de Educação continue sem uma sede própria. Não é casual que a unidade de educação infantil ainda não foi plenamente implementada. E não é uma casualidade que a escola de dança, a área de artes, todas também está com suas instalações muito debilitadas. Isso nos leva a uma reflexão sobre o papel da instituição universitária. Muitas vezes, essa questão está, obviamente, fortemente induzida pela pós-graduação, é pensada como uma questão que deveria ser resolvida, digamos, pelos coordenadores de área, da CAPES, CNPq, ou pelos coordenadores de área dos programas ou pelos coordenadores do programa de pós-graduação, de tentar renegociar no âmbito da CAPES, aquele mito fundador de CAPES somos nós, ou um CNPq. A rigor, o que nós temos é uma mudança estrutural nas políticas de ciência e tecnologia que estão redefinindo o lugar das ciências sociais e das humanidades de uma forma mais geral. E, a nosso ver, a instituição universitária não pode se eximir de se pronunciar e interferir nesse debate, né, sobre a refuncionalização da universidade.